Olá, meu nome é Natália e, juntamente com as minhas colegas Eduardo e Jennifer, iremos apresentar um resumo dos capítulos 46 ao 52 e responder alguns questionamentos em relação a esses mesmos capítulos. Eles fazem parte, então, da quarta parte do primeiro tomo da obra Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Então, o primeiro questionamento seria: como se sucederam as aventuras dos quadrilheiros? Isso se relata, é descrito no capítulo 46. No entanto, é importante a gente relembrar um pouquinho o que aconteceu no final do capítulo 45. Então, no final do capítulo 45, um dos quadrilheiros lembrou-se que, dentre os mandatos que tinha para prender delinquentes, um destes era para Don Quixote. Estava sendo acusado pela Santa Irmandade de ser salteador de estradas. No capítulo 46, então, o cura ele tentou convencer-lhes de que Don Quixote era louco e por isso não fazia sentido prendê-lo. Os quadrilheiros foram convencidos, então, e compreenderam a falta de juízo de Don Quixote. Além disso, também auxiliaram o barbeiro e Sancho Panza a fazerem as pazes. Os quadrilheiros também determinaram, neste trato que eles estabeleceram entre o barbeiro e Sancho Panza, de que a contenda fosse repartida ao meio, mandando que as albardas, que eram as celas, fossem trocadas, mas não o resto do aparelho. O elmo de Mambrino e o cura, sem que Don Quixote percebesse, também deram 8 reais ao barbeiro. Para Dom Luís, que não queria voltar para casa por causa de Dona Clara, que era filha do ouvidor, e irmão do filho do ouvidor, que esse ouvidor era irmão do cativo militar, restou que seus criados se separassem, indo 3 embora, e um ficando para acompanhá-lo a Andaluzia, que era o lugar onde Dom Fernando queria levar esse jovem apaixonado. Dom Fernando também pagou ao vendeiro todos os estragos que Don Quixote havia feito em sua venda. Então, Don Quixote, vendo-se livre de todas suas pendências, gostaria então de prosseguir a viagem que havia começado para matar o gigante que ameaçava o reino de Micomicão, da Doroteia, que na verdade nem existia. Sancho não gostou da ideia, pois conhecia a história verdadeira. Então, o segundo questionamento. Como foi encantado Dom Quixote? Essa resposta se encontra no final do capítulo 46 e também no capítulo 47. Então, ainda no capítulo 46, todos ficaram imaginando como o cura e o barbeiro poderiam levar Dom Quixote à aldeia sem que Doroteia e Fernando precisassem acompanhá-los, porque Don Quixote realmente estava decidido a chegar até o reino de Micomicão e matar o gigante que ameaçava aquele reino. Só que, na verdade, essa foi uma história bolada por Doroteia para tentar levar Don Quixote para casa e finalmente curá-lo de sua loucura. A solução que eles pensaram, então, foi combinar com um carreiro que havia passado ali por perto de fazerem uma jaula grande, com paus, que coubesse Don Quixote, Dom Fernando, seus amigos, juntamente com o vendeiro, os criados de Dom Luís e os quadrilheiros. Por ordem do cura, taparam os seus rostos e disfarçaram-se, para que Dom Quixote não os reconhecesse. Então, posteriormente, amarraram Don Quixote, que estava dormindo, e posteriormente colocaram lá o cavalheiro. Então Don Quixote pensou que estava realmente encantado, já que não podia mexer suas mãos e pés que estavam amarrados. Além disso, ele acreditava que quem estava lhe prendendo também eram seres encantados provenientes do castelo, que na verdade era a venda e ele acreditava que era um castelo encantado. O barbeiro, fingindo ser algum tipo de profeta, fala para Don Quixote não temer a prisão em que estava indo. O cavaleiro, ressignificando as palavras do misterioso profeta, entende que precisava passar por essa situação para finalmente ver-se unido com sua musa, a donzela Doroteia del Toboso, e com ela ter filhos. Dessa forma, ele aceita ir para sua jaula sem relutância. No capítulo 47, relata-se de forma mais detalhada sobre este encantamento de Don Quixote, que havia começado no capítulo 46. Então, dando sequência ao encantamento de Don Quixote, no capítulo 47, o cavaleiro relata que estranhou o fato de estar encantado, mas estar sendo levado por bois. Ele relatou que nas histórias de cavalaria que lia,
Nunca tinha visto nada parecido. Os cavaleiros eram levados pela magia aos lugares, não por bois e carroças. Sancho diz para ele, então, que essa empreitada não lhe parecia coisa católica. Dom Fernando e Cardenio, ao perceberem essa conversa, temem que Sancho descobrisse o plano, então decidem abreviar essa partida. Sancho, então, foi ordenado a montar no burro e levar Rocinante nas rédeas, enquanto de cada lado foi posto um quadrilheiro com a sua escopeta. Antes de partirem, a vendeira e sua filha fingiram que choravam pela desgraça de Don Quixote, mas ele não estava abalado. Pelo contrário, ele acreditava que o que estava acontecendo com ele era uma situação que somente cavaleiros valorosos passavam, cavaleiros reconhecidos. O cura e o barbeiro, então, queriam acompanhar Sancho e Don Quixote, despediram-se dos demais e todos combinaram de se mandarem notícias. Após, a carroça que levava Don Quixote e seus acompanhantes, com seus cavalos, seguiu. Então, após seguirem um pouco, decidem parar para descansar. Neste momento, eles encontraram 6 ou 7 homens que vinham a cavalo e desejavam chegar depressa à venda que Don Quixote e sua turma anteriormente estavam. Um destes homens era o cônego Toledo, que perguntou o porquê de Don Quixote estar sendo levado daquela maneira, preso e com quadrilheiros com suas escopetas ao seu redor. O cônego entendia de livros de cavalaria. Então Don Quixote relatou que ele era um cavaleiro andante e que, por encantamento, estava sendo levado na jaula por fraude e inveja de maus encantadores. O cura concorda então com as palavras de Don Quixote, já Sancho não concorda. Ele fala que sabe que é o cura quem está atrás da máscara e que, se o seu amo não estivesse engaiolado, Don Quixote estaria casado com a princesa Micomicona e ele, Sancho, seria o conde deste reino. Após uma discussão entre o barbeiro e Sancho, o cura decide chamar o cônego Toledo de canto para contar-lhe sobre as loucuras de Don Quixote e sobre como pretendiam levá-lo para casa na tentativa de curar sua sandice. A questão 3 seria a seguinte, então. O que o cônego achava dos livros de cavalaria? Essa resposta inicia-se também no capítulo 47, onde ele fala sobre essas obras. Ele afirma que, apesar de já ter lido livros de cavalaria, arrastado por um gosto errado e vão, acredita que eles são prejudiciais para a República. Para ele, são apenas para deleite, não para instrução, ao contrário das fábulas apologais, que tendiam a dar exemplos com suas narrações. Por estarem cheios de situações absurdas e disparates, também não podem promover o deleite da forma correta, já que o deleite deve se originar da formosura e da harmonia, não de situações fantasiosas. Para ele, somente um espírito bárbaro e inculto poderia ficar deliciado com essas fantasiosas histórias cavalheirescas. Ademais, para ele essas obras são duras de estilo, apesar de apresentarem incríveis façanhas. São também alheias aos artifícios discretos e detalhes, sendo, portanto, inúteis. No capítulo 48, o cônego ele relata que já havia começado a escrever uma obra de cavalaria, em torno de 100 páginas, mas ele acabou desistindo por alguns fatores. Ele parou por perceber que isso metia coisas alheias à sua profissão, além dele preferir ser louvado por poucos sábios do que por muitos pobres de espírito, que eram os leitores desse tipo de obra. Para explicar esses motivos ao cura, ele também relaciona os livros de cavalaria com as comédias, que também eram obras feitas para o vulgo. Ainda no capítulo 48, após essa conversa entre o cura e o cônego sobre as obras de cavalaria, o barbeiro mostra o lugar em que eles poderiam descansar, e os bois teriam pasto fresco para comer. O cônego também decide ficar por ali com eles e pede aos seus homens que busquem comida para todos eles na venda. 4. De que tratava a conversa de Sancho Panza e Dom Quixote? Sancho Panza diz que Dom Quixote não está enfeitiçado, apenas iludido e tonto. Ele afirma que os dois homens de rosto mascarado são o cura e o barbeiro, que estariam levando Dom Quixote desse jeito, pois teriam inveja dos feitos dele.
Don Quixote acredita que tratam-se de feiticeiros que assumiram a aparência do cura e do barbeiro, para colocar Sancho num labirinto de fantasias e para que ele próprio, Don Quixote, vacilasse em seu entendimento. Sancho afirma que estão encantados aqueles que não comem, não bebem, não dormem e não respondem direito ao que se lhes pergunta, o que não era o caso de seu amo, que por isso não estaria enfeitiçado. Don Quixote afirma que sabe que está encantado. Nesse momento, Sancho responde que irá tirar o amo do cárcere em que ele se encontra. Don Quixote, nesse momento, estava preso em uma jaula. E então ele iria montar no seu cavalo Rocinante, que também parecia enfeitiçado, pois estava triste e melancólico. A partir daí, Sancho e Don Quixote buscariam novas aventuras, e caso não obtivessem sucesso, Sancho afirmou que retornaria à jaula juntamente com Don Quixote. Após ser solto, Don Quixote tem uma conversa com o cônego a respeito dos livros de cavalaria, e de repente, no meio da discussão, surge um cabreiro. 5. O que o cabreiro contou a todos que levavam Don Quixote para casa? O cabreiro contou que ele, que se chamava Eugênio, estava disputando com outro homem chamado Anselmo a mão de uma moça de 16 anos muito bela chamada Leandra, filha de um lavrador honrado e rico. A beleza da moça ganhou fama por todas as aldeias ao redor, sendo que muitos a pediram por mulher. O que aconteceu então? Tanto Eugênio quanto Anselmo possuíam as mesmas qualidades, e o pai da moça decidiu que ela decidiria com qual dos dois ela iria se casar. Mas eles nunca ficaram sabendo da decisão da filha, pois o pai acabou desconversando a ambos. Nesse momento, surge um outro homem chamado Vicente da Rosa, que era um soldado que se vangloriava de sair vitorioso de todas as suas batalhas, sem que lhe derramassem uma gota de sangue. Ele também era um pouco músico, sabia tocar guitarra com desembaraço e ainda era poeta. Leandra se apaixonou por ele e os dois fugiram juntos. Após 3 dias, Leandra foi encontrada presa numa caverna em um monte, sem os pertences que havia levado da casa de seu pai. De volta à aldeia, ela contou que fora enganada, pois Vicente prometera-lhe casar com ela e levá-la à cidade mais rica do mundo, que era Nápoles. Então, o soldado a levou à caverna e roubou tudo o que ela tinha, sem tirar-lhe a honra, e fugiu em seguida. Após isso, o pai resolveu colocá-la em um mosteiro. O cabreiro e Anselmo resolveram deixar a aldeia e tornar-se guardadores de rebanho. Passavam os dias cantando louvores ou vitupérios à formosa Leandra, e foram imitados por muitos outros pretendentes da moça. O cabreiro conta que Anselmo se queixa cantando e recitando versos ao som do arrabil, que toca muito bem, enquanto ele queixa-se da leviandade das mulheres. Questão 6. Relate aventuras disciplinantes. Então, após o relato do cabreiro, o Dom Quixote ele afirma que se não se encontrasse impossibilitado de começar uma nova aventura, ele se colocaria à disposição do cabreiro para resgatar a Leandra do mosteiro e colocá-la em suas mãos. O cabreiro afirma que o Dom Quixote ele só podia ter algum vazio dos aposentos da cabeça e, por causa disso, os dois começam a brigar. O confronto ele é interrompido por sons de trombeta que anunciavam a passagem de muitos homens de branco. Esses homens, então, eles faziam penitência pedindo a Deus que chovesse. Nesse momento, o Dom Quixote ele montou no Rocinante, porque durante a penitência ele viu ser carregada uma imagem de mulher. E ele pensou que essa imagem seria alguma senhora importante que estava sendo conduzida à força.
Porém, a mulher que ele pensava estar cativa era, na verdade, a imagem da Virgem Imaculada. Antes de o Dom Quixote tentar resgatar essa imagem, a mulher, o Sancho, o cura e o barbeiro tentaram detê-lo, mas isso foi em vão. Por conta dessa confusão que o Dom Quixote se envolveu para tentar resgatar a mulher, todos acabaram rindo de Dom Quixote, e isso aumentou ainda mais a sua ira. Então iniciou-se uma nova briga com Dom Quixote e ele foi atingido e caiu no chão muito ferido. E a pessoa que o machucou acreditou que ele tivesse morrido, então fugiu. Então, por pensar que o Dom Quixote estaria morto, o Sancho ele caiu aos prantos e por conta dos gritos, o Dom Quixote ele se reanimou. Todos se dividiram, então cada um seguiu o seu rumo. E Dom Quixote então foi colocado em cima de um molho de feno de um carro de bois e foi levado à sua aldeia. E em 6 dias ele havia chegado. Questão número 7. Qual foi o fim de Dom Quixote? Ao final deste primeiro tomo, capítulo 52. O Dom Quixote então ele foi carregado num monte de feno em um carro de bois e levado à sua aldeia. Quando ele chegou lá, todos ficaram admirados. A sua empregada e a sobrinha receberam e despiram e colocaram ele no seu antigo leito. O cura ele recomendou que o Dom Quixote fosse tratado com muito carinho e que a sua sobrinha sempre tivesse alerta para uma nova tentativa de fuga. O cura contou à sobrinha o que foi necessário para trazer o Dom Quixote de volta para casa. E por recomendações do cura, então ele fica em repouso, sendo cuidado por sua sobrinha até que retomasse o juízo. Ali, nesse momento, então a sobrinha e a ama de Dom Quixote, elas também amaldiçoaram os livros de cavalaria, que no caso seriam os responsáveis pela perda de juízo do Dom Quixote. E por fim, relata-se que, apesar do autor não ter procurado sobre os feitos de Dom Quixote em sua terceira saída, não foi encontrado também, ao menos por escritos autênticos, mas o cavaleiro guardou fama nas memórias de Mancha, e que em sua terceira saída havia ido a Saragossa. Se um médico não tivesse encontrado uma caixa de chumbo em uma velha igreja que havia sido renovada, o fim de Dom Quixote ninguém saberia. E nessa caixa foram encontrados alguns pergaminhos que continham muitas de suas façanhas, além de darem notícia de Dulcinea del Toboso, do Rocinante, do Sancho Panza e da sepultura de Dom Quixote, ou seja, da sua morte.